Após um acidente muito grave, infelizmente acabou não resistindo e veio a óbito. Veio a perder a sua vida, grande nome de sucesso. A família, pessoal, os amigos estão devastados, estão abalados após esta morte bastante terrível que aconteceu. Já te conto mais detalhes. Também, pessoal, chega uma informação às pressas aonde afeta a nossa querida apresentadora Cristina Rocha, apresentadora e comunicadora do SBT. Chega neste exato momento esta informação envolvendo ela. E eu já te conto o que aconteceu. Também outra informação que chega atinge a nossa querida Michele Bolsonaro. Esposa, pessoal, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que se encontra preso neste momento. Eu já te conto detalhes também do que aconteceu. Essa e outras informações você confere neste vídeo de hoje. Durante o Domingão com Huck deste domingo, 30/11, Luciano Huck precisou agir rapidamente para resolver um imprevisto no palco. O incidente aconteceu logo depois de um merchandising, quando o apresentador se preparava para anunciar a Dança dos Famosos. Ao notar que vários objetos ainda ocupavam o centro do cenário, ele chamou a atenção da equipe de forma bem-humorada, mas sem deixar de ser direto. Surpreso com a bagunça na área reservada para as performances, Huck questionou ao vivo se aqueles itens ficariam ali. Ele comentou que seria difícil chamar o quadro com tantas tralhas espalhadas. A fala deixou evidente a necessidade de organização imediata para evitar qualquer problema durante a apresentação dos participantes. Rapidamente, a produção entrou em ação e retirou tudo em poucos segundos, liberando o espaço para a dança. Essa não foi a primeira vez recentemente que o apresentador se posicionou de maneira firme no programa. No domingão do dia 2 de novembro, ele já havia reservado um momento para refletir sobre uma mega operação policial realizada no Rio de Janeiro, que terminou com mais de 120 mortos. Naquele episódio, Huck reforçou a importância do combate ao crime organizado e destacou que a estratégia deve envolver todas as esferas de governo. Segundo ele, o enfrentamento precisa ser feito com ações coordenadas, investimento em inteligência e medidas que atinjam o lado financeiro das facções criminosas. Durante a edição deste domingo, 30/11/2025, do Domingão com Huck, foram anunciados os finalistas da temporada 2025 da Dança dos Famosos. Vanessa Camargo garantiu sua vaga na grande decisão e se juntou a Manu Batidão e Silvério Pereira na disputa pelo título. Além do desempenho que lhe rendeu a classificação, um momento específico da conversa com Luciano Huck acabou chamando a atenção do público e movimentou as redes sociais. Depois de sua apresentação, Huck fez um comentário descontraído sobre o cenário usado na coreografia, que incluía uma porta no palco. Ele brincou dizendo: "É um tal de vai e volta, sai pra porta e volta da porta." A resposta de Vanessa veio na hora e foi entendida por muitos como uma referência à sua vida amorosa. "Mas agora fechou a porta", disse a cantora, provocando reações imediatas de quem assistia ao programa. Nas redes sociais, usuários rapidamente associaram a frase ao ator Dado Dolabella, com quem Vanessa viveu um relacionamento marcado por idas e vindas. A história do casal começou no ano 2000 e terminou 2 anos depois, mas eles reataram em 2003 e se separaram novamente no ano seguinte. Muitos anos depois, em 2022, os dois voltaram a se envolver, reforçando a imagem de um ciclo de encontros e despedidas. A fala durante o programa reacendeu comentários sobre essa trajetória e virou um dos assuntos mais comentados da noite, enquanto a cantora segue firme rumo à final da competição de dança. A apresentadora Tati Machado, de 34 anos, publicou neste domingo uma seleção de momentos que marcaram seu mês de novembro. Entre as fotos compartilhadas, uma chamou a atenção dos seguidores. A comunicadora revelou que precisou ser internada recentemente. No registro do prontuário, incluído no resumo mensal, ela deixou um alerta simples aos fãs, escrevendo a frase "Lembrete do dia, beba água" como legenda. Na imagem divulgada, Tati aparece deitada em uma cama de hospital usando roupas clínicas. A apresentadora não informou o motivo da internação, nem deu detalhes sobre o diagnóstico. Durante o período em que esteve sob cuidados médicos, ela recebeu visitas e registrou a presença de sua rede de apoio, entre elas a roteirista Nina Ramos, que trabalha no programa Encontro com Patrícia Poeta na TV Globo. Apesar do susto, o álbum de novembro não ficou restrito ao assunto de saúde. A comunicadora também compartilhou momentos leves e pessoais. Em meio às fotos, surgiram cenas de descanso e carinho, incluindo um registro ao lado do marido, mostrando um clima de intimidade fora do ambiente hospitalar. A publicação ainda trouxe encontros com amigos e conhecidos do meio artístico. Um dos destaques foi uma reunião de casais, onde aparecem a influenciadora Rafa Kalimann e o cantor Natanzinho. A retrospectiva reuniu diferentes situações,
misturando companheirismo, diversão e um lembrete sobre a importância de cuidar da saúde. A repreensão feita por Michele Bolsonaro ao deputado André Fernandes durante o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao governo do Ceará gerou desconforto entre membros do PL. A declaração aconteceu no domingo depois da confirmação de uma aliança entre parte do partido e Ciro Gomes no estado, algo que deixou a ex-primeira-dama contrariar. A situação acabou criando mal-estar nos bastidores. Aliados de Jair Bolsonaro disseram que Michele contrariou o que havia defendido antes. Em uma reunião do PL, 2 dias após a prisão do ex-presidente, ela pediu que não houvesse ataques públicos contra aliados da oposição. Para dirigentes próximos, a atitude tomada no palco em Fortaleza acabou expondo André Fernandes e mostrou falta de habilidade política, aumentando as críticas internas no partido. No discurso, Michele falou diretamente com o deputado, que estava ao seu lado. Ela disse que sempre apoiou André e sua família, mas que não aceitava a aproximação com si. A ex-primeira-dama afirmou que não dá para fazer acordo com alguém que, segundo ela, chama a família Bolsonaro de ladra e criminosa. O clima ficou tenso e a fala repercutiu rapidamente entre os presentes no evento. Depois da cerimônia, André Fernandes conversou com jornalistas e disse que está pronto para enfrentar pressões para fortalecer o partido. Ele afirmou que a aliança não foi feita sozinho e que teve aval do próprio Jair Bolsonaro, que teria pedido para fazer contato com Ciro Gomes. O deputado declarou que não costuma expor problemas internos, mas respondeu porque Michele tornou o caso público, dizendo que não poderia assumir a culpa por algo que não partiu dele. O programa Casos de Família, exibido na segunda-feira, 1º de dezembro, chamou atenção nas redes sociais depois que um participante teve uma atitude agressiva no palco. O homem fez a apresentadora Cristina Rocha sair correndo do estúdio, enquanto a equipe tentava controlar a situação que se formou rapidamente. Tudo começou com a história de Larissa e Silas, que estavam juntos havia 2 anos em um relacionamento aberto cheio de discussões. Durante o programa, Silas acusou Larissa de ter uma vida escondida, dizendo que ela encontrava homens mais velhos e voltava com dinheiro. Em seguida, o clima ficou ainda mais tenso quando ele se irritou com comentários da plateia e tentou avançar contra o público, sendo segurado pelos funcionários. A confusão parecia não ter fim e todos no estúdio ficaram assustados com o comportamento dele. A situação piorou quando Larissa disse, ao vivo, que estava com a menstruação atrasada e topou fazer um teste de gravidez na atração. Ela ainda contou que a criança poderia não ser de Silas, o que aumentou a tensão entre o casal. Depois do resultado, Cristina Rocha anunciou que Larissa estava grávida e foi nesse momento que Silas perdeu o controle. Ele partiu para cima da companheira e também da apresentadora, obrigando Cristina a correr para fora do palco. Após o tumulto, ela desabafou dizendo que nada era combinado e que tudo era real. Cristina contou que é difícil não se abalar diante de atitudes como a de Silas e afirmou que a situação foi muito complicada para todos os envolvidos. Um jovem de 20 anos, identificado como Pablo Lof Gradache, morreu após cair de moto na madrugada deste domingo, 30/11, no quilômetro 237 da BR-396, em Soledade. O SAMU foi chamado por volta de 0h50 para atender a ocorrência. Segundo as primeiras informações, Pablo estava na garupa de uma motocicleta que tentou fugir depois que o condutor se assustou durante uma abordagem do BP Choque. A moto seguiu pela rodovia e, em determinado trecho, o piloto perdeu o controle e bateu no guardrail. Com o impacto, os 2 ocupantes ficaram feridos. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Soledade chegaram ao local e prestaram socorro, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O condutor sofreu fraturas nas pernas e foi levado para atendimento médico em Passo Fundo. Segundo os dados apurados, o condutor possuía habilitação e a moto estava com a documentação em dia. A família confirmou as informações sobre o velório e o sepultamento do jovem. O corpo de Pablo será velado na sala C da Capela Central, com cerimônia religiosa marcada para esta segunda-feira, 01/12, às 8 horas. O enterro está previsto para acontecer às 9 horas no cemitério municipal de Soledade. Amigos e familiares lamentaram a perda e acompanharão os últimos momentos de homenagem ao jovem.